Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós temos 9 matérias para tratar com vocês, a primeira delas mostrando que as contas do governo tiveram um déficit de 119 bilhões, isso é, só no mês de dezembro eles conseguiram gastar 119 bilhões a mais do que arrecadaram, só no mês de dezembro. O total dos gastos só no mês de dezembro foi de 302 bilhões. Só que, como eles só conseguiram arrecadar 183 bilhões, uma vez que a economia brasileira está na marcha lenta, se não desacelerando, então eles gastaram a mais do que arrecadaram esses 119 bilhões. Se nós formos comparar o ano inteiro, eles tiveram um déficit do total do ano todo de 234 bilhões, ou seja, só no mês de dezembro foi praticamente 50% do déficit, sendo que antes deles derrubarem a lei de responsabilidade fiscal, eles não podiam gastar mais do que arrecadavam, ou seja, se arrecadava o valor X, tinha que gastar X. Agora, como eles mudaram a lei, eles podem arrecadar X e gastar X mais Y. O que acontece? Gera inflação. O seu dinheiro passa a valer menos, passa a comprar menos coisas do que comprava antes, porque quando o governo gasta mais, é quase como se ele estivesse imprimindo dinheiro. Esse dinheiro vai para a praça, como se diz, vai para a mão do povo, e aí, como tem excesso de dinheiro, o seu dinheiro passa a valer menos. Se formos comparar 2023, onde houve um rombo de 234 bilhões nas contas do governo atual, no último ano do governo anterior, houve uma sobra de 59 bilhões, ou seja, gastou menos do que arrecadava. Bom, essa é a primeira péssima notícia para o Brasil. O Brasil, alguns dizem que está indo muito bem, na minha opinião, está pessimamente indo, porque a partir do momento que seu dinheiro, seu valor de compra cai, começa a se tornar mais difícil viver, né? E o Bitcoin, pessoal? O Bitcoin passou a ser um investimento mainstream. Foi criado uma ETF por um regulador americano, o SEC, né? O que quer dizer isso? O ETF é como se fosse um fundo de investimento, onde as pessoas podem comprar Bitcoin através de um atravessador. Isso é, o atravessador vai lá, compra uma quantidade X de Bitcoins e você pode comprar um percentual daquela ação, daquele ETF, né? Então, basicamente o que está acontecendo é o seguinte: como o mainstream não conseguiu ainda destruir o Bitcoin, por mais que tenha tentado, criticado, etc., agora eles estão tentando controlar o Bitcoin, corromper ele por dentro. Quando eles não conseguem corromper por fora, eles vão lá e tentam corromper por dentro. Vamos ver se eles vão conseguir. Próxima notícia, em mais um revés na Europa, Tesla interrompe produção na Alemanha. As coisas não estão indo bem lá no Oriente Médio, pessoal. Por consequência das guerras que estão acontecendo lá, por conta dos ataques dos Houthis, as peças da Tesla que iriam para a Alemanha não estão conseguindo passar. Eu não sei se vocês sabem, a guerra está se alastrando depois que Israel atacou Gaza, ou que Gaza atacou Israel, e agora, então, isso está afetando a companhia de Elon Musk, que, por conta disso, além daquilo que já aconteceu anteriormente, que foi uma greve sindicalista na Suécia, que já se arrasta por 2 meses, então ele resolveu interromper a produção do seu automóvel. Como se já não bastasse, vocês sabem que nos Estados Unidos ele vem sofrendo aí uma perseguição por conta da esquerda, né, não ter admitido que ele liberasse a liberdade de expressão no seu aplicativo X. E por falar em esquerda e direita, o Milei quer expulsar estudantes brasileiros das faculdades argentinas. Será que é isso mesmo? Bom, vamos ver o que de fato está acontecendo. A medida apresentada pelo presidente argentino propõe cobrar taxa de imigrantes que estudam de graça no país. O texto será votado no Congresso. Então eles vão acabar com esse negócio de brasileiro ir para lá, estudar de graça e depois vir aplicar o conhecimento que ganhou lá de graça aqui no Brasil. A Argentina apresenta um sistema de ensino superior diferente do brasileiro, com lei que aboliu os vestibulares a partir de 2015 e permite acesso às universidades por um ciclo básico no primeiro ano, além de mensalidades menores que as brasileiras. Entretanto, o presidente argentino Javier Milei propôs uma taxa para estrangeiros que usufruem da gratuidade das universidades argentinas. Qual a sua opinião a respeito disso? Você concordaria que os argentinos viessem estudar de graça aqui no Brasil
com você pagando os impostos que sustentam as universidades que os argentinos estudariam, você concordaria que um cubano, um boliviano, alguém do Uruguai, do Paraguai, não interessa de que país do mundo viesse aqui estudar nas universidades que você estaria mantendo com o seu imposto? Bom, o Milei não concorda que isso aconteça lá. O que você acha? Ele quer que quem estude lá, que seja de país estrangeiro, pelo menos que contribua com uma taxa, né, mensal. E por falar em Argentina, agora ela está começando a liderar a resistência ao BRICS. Isso acabou sendo uma espécie de golpe contra o BRICS aqui na América do Sul, de uma certa maneira. Embora o Brasil tenha uma certa preferência que a Argentina entre no BRICS, de fato, para o país economicamente não era grande vantagem, porque entraria dentro do mesmo bloco um país que acaba que produz o mesmo tipo de produtos, commodities, né? Mas, de qualquer maneira, isso aí acaba minando o poder do BRICS, né, e favorecendo os países ocidentais, os quais, evidentemente, o Milei está alinhado, tanto é que ele quer dolarizar a economia. Mas muitas das medidas dele já estão sendo barradas pelo judiciário argentino, uma vez que o judiciário argentino ele vem sendo posto, né, no cargo, mais ou menos como em outros países aí que não podem ser mencionados, né, há muito tempo por esquerdistas que estavam no poder. Então é mais um obstáculo que ele vem enfrentado. Vamos ver se ele lá fará diferente do que foi feito em determinados países, onde as pessoas queriam estar dentro das quatro linhas e acabaram tomando na tarraqueta, né? Quando o povo da Argentina elegeu o candidato conservador Javier Milei como seu próximo presidente, os especialistas especularam que ele não cumpriria suas promessas de campanha. Mas Milei merece elogios por já cumprir uma de suas garantias mais importantes: manter a Argentina fora do grupo comercial Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS. Então é o primeiro elogio que eu vejo aqui, um site globalista fazendo abertamente ao Milei. Não esqueçamos que o BRICS foi fundado em 2009 por Putin com o objetivo claro de tirar os Estados Unidos da nossa posição de líder global. Atualmente controlados efetivamente por Pequim, os membros do BRICS reúnem reservas em moeda estrangeira e emprestam milhares de milhões de dólares ou bilhões em dinheiro fácil para colocar as nações em desenvolvimento contra os Estados Unidos e outros países ocidentais. Dinheiro esse, aliás, dólares esses que os próprios Estados Unidos mandam para a China comprando os produtos deles, né? Então, acaba que a maldição volta para o próprio ninho no final das contas, né? Então, essas medidas estão a permitir à China financiar a campanha de destruição da Rússia na Ucrânia, apesar de punir sanções contra Moscou. Inclusive, o Elon Musk prometeu, né, que vai investir na Argentina se o Milei conseguir passar as suas medidas, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. E por falar em desgraça pouca, vamos aumentar ela um pouco. Dívida de 20 bilhões de reais. Gol avalia pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa pode seguir o mesmo caminho da concorrente Latam, que passou por recuperação judicial em 2020. Agora, estranhamente, eles vão fazer isso nos Estados Unidos, sendo que a Gol é uma empresa brasileira sediada no Rio de Janeiro. Por que é que eles vão fazer isso lá? Porque o Brasil não dá todas as garantias jurídicas para os credores. Eu tenho dó de quem é credor de uma dívida no judiciário brasileiro. A pessoa ela tem de ter uma fé inabalável e uma paciência incrível, né, para esperar e cogitar, quem sabe, o milagre de conseguir receber alguma dívida, a não ser que ele seja um credor preferencial ou um banco ou algo nesse sentido. O pobre do credor comum, esse muito provavelmente vai acabar não recebendo. É um absurdo o que acontece aqui no Brasil. Por isso, eles vão ter de pedir recuperação judicial lá nos Estados Unidos, porque é um país onde ainda existem leis, ainda existem garantias para os credores, e não essa vergonha que é o Brasil. Lamentável, terrível, é um absurdo o que acontece aqui com os credores. Mas, enfim, é país de terceiro mundo, não podia ser diferente, né? E vamos adiante. NBC News admite que há um deep state e que ele está perseguindo o Trump. NBC News, né? Então, nas vésperas das escolhas de Iowa, a NBC News confirmou o que muitos já suspeitavam, né? Só suspeitavam os ingênuos, né? Porque quem tem o mínimo de atenção já tem certeza, né, de que há muito tempo existe um estado profundo, né, dentro da América e que
defenestrou o Trump do poder, inclusive, né? E quer impedir com que ele volte para lá. Numa história surpreendente, repleta de especulações selvagens e ameaças veladas, a NBC admitiu abertamente que, caso Trump ganhe em 2024, já existem planos para garantir que o seu segundo mandato será repleto de violência, caos e processos judiciais frívolos. Olha, pessoal, não está sendo fácil, né, enfrentar esse sistema aí. Até mesmo os mais poderosos estão com problemas seríssimos, né? Caso você queira pesquisar essa matéria no original, está aqui. Então você vê o que está passando Trump e o que está passando ela. Eu digo para vocês que no final das contas, nós vamos acabar no mesmo trajeto, ou melhor, no mesmo destino que o trajeto de um ou de outro nos proporciona. Mas ao final de contas é interessante ver essa luta aí tentando derrubar esse Leviatã mundial aí que nos Estados Unidos ganha o nome de Deep State. E a última regra de Biden prepara uma derrubada de um setor-chave da economia dos Estados Unidos. Eles pura e simplesmente querem instituir uma nova regra lá que vai transformar alguns setores da economia em algo mais parecido com o que é aqui no Brasil. Através de uma nova regra que já vai entrar em vigor agora dia 11 de março, 11 vezes o mês 3, aqui é um claro 33 como assinatura dessas ordens ocultistas, o Departamento do Trabalho está reclassificando muitos trabalhadores que anteriormente eram classificados como prestadores de serviços independentes para serem funcionários de empresas sob o Fair Labor Standards Act de 1938. Ou seja, é uma lei que dá direito a benefícios como horas extras, no salário mínimo, etc, etc. Então, isso vai tornar os Estados Unidos um pouquinho mais parecido com o Brasil, um país onde a economia é travada, subdesenvolvida, não progride, não gera muitos empregos. Por quê? Porque aqui todo mundo quer um monte de direitos, um monte de garantias, e aí ao final das contas, como você quer demais, acaba ficando sem nada. Os empregos nem sequer são gerados quando é possível, né? Por isso há um alto nível de informalidade e pejotização no Brasil, porque não compensa nem para o empregado e nem para o empregador estar dentro das regras do INSS. As pessoas preferem uma pessoa jurídica, as pessoas preferem a informalidade porque aí acabam ganhando mais, né? Mas como a gente já falou anteriormente, coisa de país de terceiro mundo, né? E sempre vai ser. As coisas só vão piorar aqui no Brasil, porque o nosso povo é extremamente ignorante. Essa é a verdade. E uma guerra regional no Oriente Médio já está em andamento. Ela já existe, ela já está acontecendo. Aquilo que se temia, né, já está aí. Tanto é que ações de empresas produtoras de petróleo estão subindo sem parar. Por quê? Porque muito possivelmente haverá algum problema de falta de entrega de petróleo futuramente. Ora, eles já não estão conseguindo passar pelo Mar Vermelho, pelo canal que faz o estreito entre o Djibouti e os Houthis ali no Iêmen. Já não conseguem passar mercadorias comuns, daqui a pouco nem petróleo não passa mais. Então, prepare o bolso. As coisas estão ruins, podem piorar ainda mais. Durante décadas, uma guerra regional de baixa intensidade no Oriente Médio está em andamento. Mas foi necessário o ataque surpresa do Hamas no dia 9 de outubro de 2011 para colocar esse conflito em foco. Durante algum tempo, ocorreu uma disputa de influência na Síria e no Iraque, na maior parte das vezes obscura, uma zona cinzenta. Ocasionalmente ocorreram ataques na mesma moeda em outros locais do Oriente Médio, mas agora o conflito está se unindo em um eixo de resistência iraniano que vem se fortalecendo há anos. Então eles estão dizendo que a nova guerra no Oriente Médio está sendo encabeçada pelo Irã. O Irã é onde está Elon. Há uma profecia sobre Elon, de que Elon seria destruído. Vamos ver o que vai acontecer se o Irã começar a endurecer muito a cerviz e partir para cima de Israel. Muito provavelmente nós vamos ver coisas inimagináveis a partir do ano que vem acontecendo por lá. Isso se não acontecer esse ano, o que eu duvido muito, uma vez que os democratas parecem ter algum tipo de predileção pelo Irã, enquanto tem uma espécie de rechaço pela Rússia. Aquilo que eu sempre digo para vocês. O Trump ele tem uma certa proximidade com a Rússia e um rechaço pelo Irã. E os democratas é o contrário, eles têm uma proximidade com o Irã e um rechaço pela Rússia. Então, muito possivelmente, o Irã vai endurecer durante esse ano. E se Trump ganha a eleição, e tudo mostra que é para esse caminho que as coisas vão, então
provavelmente no ano que vem virá o troco para o Irã. Vamos ver se eles vão realmente endurecer ainda mais. Bom, esse é o vídeo de hoje. Vamos aguardar os acontecimentos e acompanhando-os, trazer aqui para vocês conforme vão se atualizando. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.